obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que hoje tem aqui lugar em torno do projeto de lei do Bloco de Esquerda não passa de uma tentativa de reversão obstinada e retrógrada da Lei de Bases de Saúde, de uma lei que serve o país há quase 30 anos. O Bloco de Esquerda tem um objetivo claro, ainda que não o assuma, o de capturar ideologicamente o Serviço Nacional de Saúde. A iniciativa que hoje se discute vai contra o sentido da história e está até em contradição com o próprio passado do Bloco de Esquerda, como o meu companheiro deputado José António Silva já referiu. Com efeito, em 2001, o Bloco de Esquerda apresentava um projeto de lei no qual propunha que o Estado apoiasse as iniciativas privadas da saúde. Vou repetir. Apoiasse as iniciativas privadas de saúde e que o Estado apoiasse também a atividade das instituições do setor social. Vou repetir. Apoiasse a atividade das instituições do setor social, prevendo mesmo, vejam só, a concessão de incentivos e apoios financeiros públicos a essas entidades privadas. Hoje, quase 20 anos depois, o Bloco de Esquerda voltou atrás e tudo quer concentrar no Estado, nada quer fora do Estado. Um partido assim não serve as pessoas, antes as instrumentaliza em nome de quimeras estatistas que mais não são do que uma forma de menorização do indivíduo e da sociedade. Também por isso, este projeto revela bem a natureza política radical do Bloco de Esquerda. Um partido saudoso de modelos políticos e sociais que, felizmente, nunca vigaram em Portugal e apenas trouxeram miséria aos países que o comunismo conseguiu submeter no século passado. À via do reformismo que ainda recentemente o Sr. Presidente da República defendeu quando propugnou na área da saúde um equilíbrio virtuoso entre uma componente pública, uma componente privada e uma componente social, o Bloco de Esquerda prefere o sectarismo ideológico e o radicalismo infrena. E o povo, senhoras e senhores deputados, não se cura com ideologias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Lei de Base da Saúde, aprovada pela Lei 48/90, de 24 de agosto, tem, como já referi, quase 3 décadas de existência, tendo sido alterada apenas uma vez, em 2002. Raras são as leis portuguesas que se podem arrogar quase inalteradas a uma tão grande longevidade. E tal é assim porque a atual Lei de Bases da Saúde consagra um sistema de saúde equilibrado, no qual, predominando o setor público, consubstanciando no Serviço Nacional de Saúde, são também reconhecidos os setores social e privado, aos quais o Estado deve recorrer sempre que tal sirva melhor o interesse dos cidadãos e dos portugueses. Ao longo destas 3 décadas, o sistema de saúde português melhorou muito e os indicadores de saúde registaram igualmente uma evolução positiva. Aumentou a esperança média de vida, reduziu-se a mortalidade infantil, melhorou a acessibilidade aos serviços de saúde, multiplicaram-se as iniciativas sociais prestadoras de cuidados de saúde, aumentou ainda significativamente o número de profissionais de saúde no nosso país. Para estes resultados, e digo e volto a repetir, para estes resultados,
muito, mas muito contribuíram os governos do meu partido, do PSD, que fizeram aprovar a atual Lei de Bases da Saúde e aprovaram o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ainda hoje em vigor. Mas esta evolução positiva, senhores deputados, está ameaçada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD reconhece que atualmente o Serviço Nacional de Saúde se debate com problemas graves e complexos. Problemas de acessibilidade, de sustentabilidade e mesmo até de operatividade. Disso são exemplos o baixo investimento, cerca de 1% da despesa total em saúde, a falta de profissionais e de recursos, as elevadas listas de espera para consultas ou ainda o aumento de números de doentes a aguardar cirurgias. Sabemos bem, para esta realidade, contribuem razões estruturais e conjunturais. Nas estruturais, encontramos o subfinanciamento do SNS, que manda a verdade reconhecer não é de hoje, mas sim de décadas. Nas conjunturais, está a atual austeridade disfarçada, na qual avultam os bloqueios impostos pelo Ministério das Finanças às contratações dos profissionais de saúde, aos investimentos do SNS, por vezes até à própria realização de simples despesas de aquisição de bens e serviços. Verdade é que, se a atual Lei de Bases da Saúde fosse cumprida, talvez alguns destes problemas não assumissem a gravidade atual. Se o Governo colocasse os interesses dos cidadãos acima de tudo, certamente que as listas de espera para cirurgias seriam menores, como o Tribunal de Contas ainda recentemente concluiu numa auditoria ao acesso a cuidados de saúde no SNS. Mais do que leis, o que falta é, pois, vontade política, uma vontade que o Governo não tem nem pode ter pelas escolhas políticas que o Partido Socialista fez para alcançar o poder. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD participa neste debate de corpo inteiro, sem preconceitos, sem sectarismos, sem fundamentalismos ideológicos e sem, essencialmente, contradições. A nossa posição é muito clara. Somos a favor de tudo o que melhora o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, como a Constituição, aliás, consagra. Para nós, no PSD, primeiro estão as pessoas e a ideologia nunca se sobrepõe aos direitos fundamentais. Fique bem claro. E que fique bem claro, o PSD nunca pactuará com propostas que colidam frontalmente com a concepção do sistema de saúde consagrada na Constituição da nossa República. O PSD nunca dará o seu aval à subversão do atual sistema de saúde português, que assenta num princípio de articulação de colaboração de setores, numa perspectiva de vantagem para o cidadão. Por isso, defendemos que o Serviço Nacional de Saúde deve integrar-se num verdadeiro Sistema Nacional de Saúde. Um Sistema Nacional de Saúde que assente numa cooperação transparente e pragmática entre os diferentes prestadores de cuidados de saúde, que sejam estes públicos, privados ou da economia social, em que os critérios de eficiência sejam orientados para uma melhor capacidade de resposta às necessidades das pessoas. Um Sistema Nacional de Saúde que promova estilos de vida saudáveis e previna a doença em vez de apenas a combater já em fase avançada. Um Sistema Nacional de Saúde que imponha ao Estado, ao invés de modelos ultrapassados e centralistas, o dever de assegurar aos portugueses
serviços e cuidados de saúde de qualidade, com acessibilidade e em tempo útil. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queremos este debate e nele entraremos de forma ativa, positiva e construtiva para adaptar a atual lei às novas realidades e desafios que se colocam à sociedade portuguesa do nosso tempo, evidentemente dentro das disponibilidades e dos recursos financeiros. Por isso, respondemos positivamente ao apelo do Sr. Presidente da República, quando, na sua já referida intervenção na abertura da Convenção Nacional de Saúde, fez um apelo a um amplo debate, no qual se procurem os pontos possíveis, os diálogos necessários e as convergências imprescindíveis. O PSD defenderá sempre, no Serviço Nacional de Saúde, como em todos os serviços de interesse público, o melhor serviço possível pelo menor custo possível. Este é o nosso compromisso com os portugueses. Os portugueses podem sempre confiar no PSD, porque para o PSD, primeiro está sempre Portugal. Disse. Muito obrigado.